Olá pessoal, meu nome é professor Patrick, sou professor de Física de vocês e hoje nós iniciamos a nossa aula 1 do primeiro ano, tá joia? Bom, o que a gente vai trabalhar com vocês aqui, tá? Também comigo. Então olha só, então no primeiro momento pessoal, a gente vai trabalhar a questão de grandezas físicas e do sistema internacional. Por quê? A física é uma ciência que ela é descrita através da medição de seus fenômenos, tá? Então é importante nós entendermos como trabalhar com esses fenômenos, como esses fenômenos são medidos e como que é o padrão de medida dentro do conceito físico da ciência, né? Também vamos discutir com vocês hoje a parte de cinemática e os seus principais conceitos. Então nós vamos começar a estudar o movimento. Então o movimento vai ser o primeiro passo para a gente começar os conceitos de física para vocês, né? E a partir desses conceitos da cinemática, vamos estudar um conceito fundamental, que é o conceito de velocidade, né? Que ele vai fazer a descrição dentro dos fenômenos físicos aí. Tá joia? Então, o que a gente vai ter lá? Olhem lá comigo. Então, o que são grandezas físicas? Então, a gente tem que deixar isso bem claro para vocês compreenderem bem, pessoal, o que são essas grandezas físicas que a gente trabalha lá, ok? Então, as grandezas físicas são o quê? Elas são fenômenos naturais, que você pode medir, certo? E eles são descritos por um número. Então, você pode avaliar, por exemplo, você quer medir a altura. Tá? Então, você fala, professor, a minha altura é 1,80 m. 1,80 m. Você usou um número, uma unidade. E como é que você mede a sua altura? Professor, eu usei uma trena, usei uma fita métrica, né? Então, você tem como avaliar, por exemplo, a massa. Professor, por exemplo, a minha massa são um pouco mais de 100 quilos aí. Como é que eu sei isso? Eu subi numa balança. Então, você usa um instrumento para medir esse fenômeno. Então, quando você tem essa situação acontecendo, pessoal, você consegue avaliar um fenômeno físico, ok? Só que tem um porém. Não é todo fenômeno natural, como falei para vocês anteriormente, que pode ser considerado uma grandeza física. Olha lá, sentimentos, emoções, sensações humanas não podem ser consideradas grandezas físicas. Por quê? Qual é a condição lá que eu falei para vocês no começo? Grandezas físicas consistem de fenômenos ou eventos que podem ser descritos por um número, seguido de uma unidade de medida, que você pode usar um instrumento para medir. Tá? Por exemplo, você fala assim, amor. Então você não pode mensurar o quanto que você ama a sua mãe, quanto você ama seu pai, quanto você ama o seu bichinho de estimação. Porque é um sentimento, né, pessoal? Você não tem como dar um número, eu amo 1000. Não tem como, não faz sentido, né, pessoal? Assim como sensações humanas, como por exemplo, fome. Eu estou com fome. Quanto de fome que você está? Estou com 10. Ou seja, não existe um instrumento chamado fomímetro ou fomômetro, né, que você possa medir a fome de forma como que ela seja uma grandeza física. Apesar de ser um fenômeno natural, que é um fenômeno biológico, mas não tem como você fazer essa avaliação, tá ok? Então é muito importante você ter essa informação em mãos para você poder descrever esse conceito de grandeza física aí, tá certo? Então, prosseguindo lá, gente. Então, quando você fala das grandezas físicas, isso é muito importante avaliar, elas podem se dividir em duas categorias, né, pessoal? As grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá? Então, qual que é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Ambas são descritas por um número, ambas são descritas por uma unidade, ambas podem ser medidas por um instrumento, mas a diferença está na necessidade ou não de orientação. Como assim? Então, se você avaliar, por exemplo, uma grandeza escalar, então como eu coloquei ali para vocês, a grandeza escalar, ela depende somente do número e de sua unidade para fazer sentido. Então, por exemplo, se você consegue compreender lá que a massa de certo corpo ou de certo objeto lá seria lá 50 kg, você consegue compreender que aquele valor e aquela unidade são suficientes para você entender o conceito de massa, ou seja, a quantidade de matéria que ocupa lugar e espaço, né? Como vocês vão ver lá na parte de química, o professor de química de vocês. Tá? Porém, você tem a questão das grandezas vetoriais. Então, veja, as grandezas vetoriais são aquelas que você, além do número, tá? E além da unidade, você precisa de uma orientação para você poder descrever, para você poder me explicar ela. Então, exemplo é o deslocamento lá que eu falei para vocês. Então, por exemplo, eu falo para vocês, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero ir até um certo lugar, certo? Eu estou aqui em Curitiba, né? E digo para vocês, olha, a minha casa, de onde eu estou, fica
10 quilômetros. É o deslocamento que eu fiz para vir para cá, onde eu estou gravando as aulas com vocês. Então, 10 quilômetros, né? Então, sabe que com essa informação vocês já são capazes de me dizer onde que eu resido? É uma informação muito válida, só 10 quilômetros. 10 quilômetros para onde, professor? Para norte, para sul, para leste, para oeste. Então, percebam que para eu conseguir descrever um fenômeno como o deslocamento, não é? Eu preciso de uma orientação. Outro exemplo, força. Eu falo para vocês aqui, eu tenho essa cadeira aqui, que vocês estão verificando lá, certo? Eu falo, empurra essa cadeira. Eu vou empurrar ela aqui para frente, porque senão é impossível, certo? Mas eu poderia muito bem empurrá-la para cá, empurrar para esse lado, poderia puxar ela para a minha direção. Percebam que a execução do movimento dessa cadeira, ele está orientado, ou seja, a força que eu apliquei sobre ela, né, é um outro exemplo que nós podemos avaliar como uma grandeza vetorial. Então, a diferença entre escalares e vetoriais é o quê? As escalares só um número e unidade joia, tá bom? E as vetoriais não. As vetoriais, além do número e da unidade, elas precisam de uma orientação para fazer sentido. Tranquilo, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Então, prosseguindo lá. Porém, quando a gente faz a medição, né? Deixa eu melhorar isso aqui para vocês. Aqui. Então, quando você faz a medição, ó, aqui do meu lado, aqui, ó. Aqui. Então, você tem um sistema chamado Sistema Internacional de Unidades. Então, o que acontece? Devido às relações comerciais, devido à questão das transações econômicas e as relações científicas que aconteceram entre países, houve a necessidade, no passado, de padronizar esse sistema. Né? Houve essa necessidade de padronizar. Essa ideia começou lá no período do século XVIII, próximo no período da Revolução Francesa, onde a Escola de Ciências da França, no Instituto de Ciências da França, perdão, ele resolveu descrever o sistema métrico, né, o sistema decimal. E aí surgem as grandezas, então ele é definido em função de 7 grandezas fundamentais. Tá? Então essas 7 grandezas que estão aparecendo aqui do lado para vocês, elas são grandezas que explicam toda a natureza, pode explicar a natureza em função delas. Então as 7 grandezas que estão expostas ali é o comprimento, a massa, o tempo, a temperatura, a corrente elétrica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa, com as suas respectivas unidades. Percebam, pessoal, que algumas delas são conhecidas de vocês. Você já conhece do cotidiano de você. Então, o comprimento, você mede em metros. Né? O símbolo ali, também apagadinho, o símbolo é M. Tá? Ali a massa é quilograma. E a questão ali é o símbolo kg, mas você pode pensar, professor, mas o comprimento é medido em metros e a massa é medida em quilograma? Por que não em quilômetros também, não é, professor? A questão também é que o sistema de medidas tem que ser uma situação prática. Ou seja, tem que ser fácil e acessível. Então, é muito mais simples a medição em metros, pode ser feita. Claro que em quilômetros está no nosso cotidiano, mas isso vai para longas distâncias, né? Por outro lado, o quilograma para medição de massa ele é mais simples, né? Mais tranquilo de fazer essa medição aí. Né? O tempo é medido em segundos, né? A menor unidade de medida de tempo, lá, que você pode olhar o teu relógio lá, você tem a medição de hora, minuto, segundo. Né? Temperatura é o Kelvin, mas você pode pensar, professor, mas a gente usa o Celsius, por que é o Kelvin? Bom, o que você tem que ter em mente é que essa grandeza tem que se explicar todo e qualquer fenômeno natural. A escala Kelvin, como a gente vai ver mais, vocês vão ver mais para frente lá no segundo ano, ela é uma escala chamada absoluta, ou seja, ela não admite valores negativos. E ela trata do real conceito de temperatura que vocês vão estudar lá na frente no segundo ano, tá certo? A corrente elétrica é o ampere, então você deve ter visto lá, ter conversado com o pai ou com algum amigo, né? Assim, a amperagem do rádio é 10 amperes, a amperagem da tomada é 50 amperes, a amperagem do meu equipamento é de 5 amperes, não pode ligar porque a amperagem é muito alta, né? Então ele está falando o quê? Da corrente elétrica que vai atravessar o condutor, né? Quantidade de matéria, o mol, vocês vão ver lá em química, provavelmente também, né? E intensidade luminosa é candela, né? Então essas são as unidades fundamentais do sistema internacional que você pode explicar todas elas, toda a natureza ao redor ali, tá certo? Pois bem, só que, além dessas grandezas, fundamentais, nós temos as grandezas chamadas de derivadas. O que são as derivadas? Então pense comigo, o que é uma coisa que deriva? Ou seja, tem alguma coisa que já existe antes, mas você pode construir uma coisa nova. Né? Então o que acontece aqui?
As grandezas derivadas, elas são da combinação de duas ou mais grandezas fundamentais, ou também eu posso reescrevê-la em função de uma grandeza fundamental, de modo que eu consiga explicar um certo fenômeno. Lá você tem ali tem alguns exemplos, ó, aqui. Então, sei lá, frequência, que é medida em hertz, que o símbolo seria o quê? Seria o Hz, e a representação está associada com o quê? Com o segundo a menos 1. Olha lá. Então, você tem ali a força, que é o Newton, ou seja, quilograma metro por quadrado. Então, vamos entender essas duas aqui, que a gente vai trabalhar com elas bastante no futuro com vocês, tá joia? Então, ali a frequência. A frequência mede o quê? Quantas vezes um fenômeno se repete em certo intervalo de tempo, certo? Aí você vê ali que a representação está ali segundo elevado a menos 1. Ou seja, que aquilo ali você pode ler como alguma coisa por segundo. Então, por exemplo, você coloca lá, sintoniza no rádio, né? Uma sintonista coloca lá tantos megahertz, né? O que é o megahertz? Então, o mega é um prefixo de 1 milhão de vezes, tá? Então, o que acontece ali? Quando você tem essa questão de megahertz, você está dizendo o quê? Que aquele fenômeno, ele tem uma repetição de pelo menos 1 milhão de vezes por segundo, ou lá no caso, segundo a menos 1, tá certo? O Newton ali, o Newton é o quê? O quilograma metro segundo a menos 2. Qual que é o significado disso ali? Então, o significado daquele valor ali está dizendo o que pra gente? Ó, então, a força, ela está associada com o quê? Com a geração de movimento, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar com vocês também. Então, o que acontece aqui? O Newton, ele vai definir o quê? Qual que é a perturbação, ou a variação do comprimento de uma certa massa, avaliado-se no tempo. Então, perceba que você tem uma forma de você interpretar o fenômeno através das grandezas fundamentais. Só que, por questão de conveniência e por questão histórica, esses valores, essas unidades recebem lá uma definição, uma nomenclatura única. Ali você também tem o joule, né? Tem ali o watt, a carga elétrica, a luminescência, a pressão. Então, são todos fenômenos físicos associados à interpretação de dois ou mais fenômenos, ou à interpretação de uma grandeza associada a um valor qualquer aí. Tranquilo, pessoal? Então, percebam que é muito importante a gente saber descrever a natureza em função de suas medidas. Tá? Então, não basta eu avaliar, medir e pronto. Não é? Claro, a medição ela é importante, mas vale lembrar que a interpretação dessas medidas ela se faz necessária para que você possa compreender o fenômeno que está acontecendo. Tá? Qual é a relação física, qual é a relação natural que explica aquela situação ali para você. Tranquilo, pessoal? Bora? Então vamos lá. Então vamos começar a fazer um exercício para praticar essa questão das medidas lá. Tá joia? Então ali. Então o Enem é um exame nacional de ensino médio. Vocês provavelmente farão ele daqui a 2, 3 anos, não? E ele avalia muito essa questão da competência da interpretação, da interpretatividade. Tá? Então, muitas vezes eles combinam poesia, letra de música com física. Então, percebam que, apesar de serem coisas totalmente distintas, poesia, música e física, ciência natural, você pode juntar e fazer uma interpretação e aquilo te ajudar a compreender uma coisa. Então, vamos lá. Então, isso aqui é uma letra da música Seu Olhar, do Gilberto Gil, de 1974. Então, olha ali. Na eternidade eu quisera ter tantos anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do teu olhar. Então perceba que eu ali destaquei a expressão anos-luz.